Olá, pessoal! Esse é o nosso Conversando sobre Bem-Estar. Essa é a nossa série, As 5 Liberdades dos Animais. O assunto hoje é como a gente vai pensar na liberdade de doenças e como isso afeta o trabalho que a gente desenvolve com os animais, né? Então, talvez, num olhar assim mais por alto, essa realmente parece a liberdade que é mais simples da gente compreender. Por quê? Eu preciso pensar que os animais precisam estar livres de doenças. Mas o que são doenças? Sei lá, a gente tem uma boa noção comum do senso geral, né, e do que a gente experimenta como doença. E é essa ideia que a gente vai usar para esse vídeo. Por que eu tô dizendo isso? Porque existem palavras diferenciadas para descrever processos, fenômenos, enfim, situações diferenciadas em relação à saúde de um animal. E a gente encontra, então, enfermidade, afecção, doença, transtorno, síndrome. Mas pra gente aqui, esse debate sobre quais palavras devem ser usados e que inclusive não tem consenso nem na área médica, a gente encontra algumas diferenças aí, né, em relação à escolha de alguns termos. Então o que eu quero trazer pra gente aqui é, pensemos em doença como essa ideia geral que a gente tem mesmo. Tá? Então, algum prejuízo ao funcionamento do organismo do animal, essa condição, ela pode e muitas vezes ela vai estar associada à presença de dor, à presença de desconforto. Então, quando eu trabalho com essa liberdade em manter o animal livre de doenças, eu estou muito possivelmente também trabalhando em manter esse animal livre de dor e de desconforto, que podem ser causadas por uma série de doenças, tá? Nesse aspecto, a gente vai ter um grande trabalho preventivo que vai passar pela necessidade de muito conhecimento a respeito das espécies. E aqui vem um ponto, né? Nessa área, eu diria que o nosso maior desafio está justamente no desenvolvimento, aí dentro da parte mais da medicina veterinária mesmo, de tratamentos, diagnósticos e conhecimento melhor sobre diferentes aspectos em cada uma das espécies. Porque, claro, quando a gente vai para as espécies mantidas em zoológico, né, para os animais selvagens, a gente tem muitas espécies diferentes que vão ter características diferentes também. Então, é muito desafiador dentro da área de medicina veterinária, que se dedica a lidar com essas espécies, né, geralmente chamadas aí de silvestres e exóticos, esses desafios eles vão ser acentuados. E é muito importante a gente saber que as pesquisas nessa área vão sendo desenvolvidas e cada vez mais teremos mecanismos, né, e processos específicos para lidar com diferentes condições em animais diferentes, inclusive para condições que a gente nem conhece tão bem. Então, existe um desafio que eu diria que é um desafio da área em si, a ser vencido, e esse desafio ele vai sendo vencido à medida em que pesquisas vão sendo feitas, estudos vão encontrando respostas melhores sobre alguns processos específicos, né? Mas a gente pode pensar que não dá pra gente ficar parado enquanto isso, né? Nossa, não se conhece muito bem determinado parâmetro fisiológico dessa espécie com a qual eu tô trabalhando. Então, como é que eu vou saber se ele tá bem ou se ele não tá? Bom, a gente vai dar um passo atrás e vai trabalhar com as informações que a gente tem até então. A gente conhece já uma série de aspectos relacionados a um bom funcionamento do organismo e uma série de desvios que podem ser apresentados e que sinalizam que pode haver uma doença ou algum processo em curso com aquele animal, né? Algum processo ali de debilidade, de disfunção fisiológica. Então, isso é extremamente importante, a gente entender que a gente tem uma área caminhando e a gente tem o que a gente consegue fazer no sentido de diariamente observar os animais. Eu acho extremamente importante, eu reforço muito com todo mundo, né? Sempre que eu tenho a possibilidade de falar sobre isso, que a gente tenha o hábito de registrar as coisas. Porque muito do conhecimento científico, né, e das descobertas que vão sendo feitas, elas vêm justamente dessa observação que é feita. É claro que para eu validar uma determinada hipótese, eu vou precisar fazer um experimento, existem uma série de processos, mas quando a gente, no dia a dia, registra o que a gente está vendo, a gente pode sinalizar padrões. Então, é possível identificar em determinados animais com os quais a gente trabalha mudanças que podem estar associadas às circunstâncias, né, e a condições de doença que venham a aparecer. Então, realmente, ter registro detalhado dos animais pode ajudar muito e trabalhar de forma preventiva com todos os aspectos possíveis envolvidos. Aqui a gente vai envolver as questões sanitárias, as questões de higiene, as questões de alimentação. Então, uma alimentação adequada, ela vai suprir e vai proporcionar ao animal uma possibilidade de desenvolver uma boa saúde. Um ambiente que não proporcione estresse crônico, que não proporcione para esse animal um prejuízo ao seu bem-estar, também vai favorecer no sentido de contribuir para a saúde desse animal. E assim a gente pode ir pensando em vários tópicos, mas de forma muito ampla a gente precisa trabalhar preventivamente. A gente também precisa pensar que quando a gente mantém animais em cativeiro, a vida desses animais, ela tende a ser prolongada. Então, a gente vai ter, em alguns casos, né, a gente vai se deparar com situações que são associadas ao envelhecimento, tais como as que acontecem com a nossa espécie, né, com o ser humano. E essas situações, em alguns casos, elas poderão ser inevitáveis. Então, um exemplo, é comum
que pessoas idosas e que animais idosos possam apresentar dores articulares, dores nas articulações, por exemplo. Porque é uma área desgastada do organismo, enfim. Como é que a gente vai lidar? A gente não consegue impedir que isso aconteça, entende? É essa a minha proposta aqui, da gente pensar que em algum nível existem fatores que nesse caso não é nem exatamente uma doença, mas é um fator que modifica a vida desse animal, né? Nesse caso especificamente eu acho que afeta mais a liberdade da dor em si do que de doença. Mas é um fator com o qual a gente vai ter que lidar. Doenças crônicas da espécie humana normalmente não são tão compatíveis ou não são tão comuns em algumas espécies animais. Mas é possível que à medida em que o nosso conhecimento avance, a gente consiga também, e a gente já tem, né, na verdade, alguns exemplos de doenças que a gente também consegue observar nos animais e que são crônicas e dependem de um tratamento contínuo. Nesse caso, não dá para eu manter o animal livre da doença. Entende? Então, se eu tenho lá um primata que desenvolve uma diabetes, eu não tenho como manter ele livre dela. O que eu tenho que fazer, né, e o que é feito, é manter um tratamento adequado para que essa doença seja controlada, para que esse animal possa ter uma boa qualidade de vida, mesmo mantendo uma condição de uma doença crônica, né, de uma condição ali persistente. Então, eu acho que no sentido de manter os animais livres de doenças, o nosso principal ponto deve ser atuar preventivamente, e esse preventivamente vai incluir todos os aspectos, né, que eu já mencionei, conhecer, estudar, mesmo que você não seja o pesquisador, não tenha interesse em fazer isso, estar sempre de olho no que se pesquisa, e especialmente isso vai para a galera aí da medicina veterinária em si, né? Que está diante de um mundo diferente de espécies, quando você vai trabalhar com silvestres, e que não dá pra gente aplicar uma regra única, né? Não é assim, então uma ave é tudo igual. Não, cada uma vai ter ali a sua particularidade, a sua especificidade. Então é o estudo que vai trazer pra gente avanços nessa área, para que a gente possa ter um preciosismo ao tratar de vários animais diferentes. E, em linhas gerais, prevenção vai ser sempre a melhor pedida para manter os animais livres, né? Ou, na medida do possível, o mais livres possível de doenças, tá bom? Então, vou ficando por aqui e logo mais a gente volta com mais uma liberdade.